Bom, pessoal, então vamos dar início ao nosso webinar de Inteligência Artificial 4.0. Eu convido o João, da Advantech, e o Marcel, da NVIDIA, para darem início. Muito obrigado, Esther. Primeiramente, bom dia, pessoal. Queria agradecer a presença de todos vocês. Hoje, não sei se todos aqui que estão participando hoje participaram da primeira vez que a gente fez esse webinar, mas esse é basicamente uma continuação aí de um primeiro webinar que a gente fez lá no comecinho do ano passado, né, para mostrar um pouquinho das soluções de inteligência artificial que a Advantech estava trazendo aí para o mercado, junto com a NVIDIA, né? E dessa vez a gente trouxe aqui, claro, um review dessas soluções que a gente conversou no começo do ano passado, junto com alguns exemplos aí de aplicação, para mostrar um pouquinho o que é que a gente pode fazer aplicando a inteligência artificial dentro da indústria, né? E para ajudar a gente aqui hoje nesse processo, eu trouxe o Marcel aqui da NVIDIA, né, que está junto com a gente aqui em todo esse processo, né, nos ajudando nas soluções e tudo mais. E como a Stephanie falou, fiquem à vontade no final para ir colocando as dúvidas no chat, que a gente vai ter um tempinho aqui para responder. E qualquer coisa também, se precisarem de alguma coisa depois do web, né, quiserem assistir o vídeo, também vai estar na internet, né, no YouTube. E nossos contatos também vai estar no final da apresentação para vocês poderem entrar em contato depois também, né? Então, eu queria começar aqui só, primeiro, com uma apresentação básica aqui da Advantech, para quem ainda não conhece, né? Para quem não viu ou ainda não sabe muito bem o que a Advantech faz, a Advantech é uma empresa que foi fundada em Taiwan. A gente tem mais ou menos uns 30 anos de mercado aí. Aqui no Brasil, a gente está desde 2000. E a Advantech nasceu com foco em computadores industriais, né? Computadores mais robustos, computadores projetados para suportar o ambiente que a gente encontra hoje num chão de fábrica, que é muito diferente do que a gente tem no escritório normalmente, né? Só que com o tempo a gente foi diversificando o portfólio. Hoje existem soluções, o maior foco é a indústria 4.0 de maneira em geral, que apesar de ter indústria no nome, ele não é puramente só o chão de fábrica, né? Uma coisa que transborda ali e acaba acessando outros setores, né? E aí entra a questão do Industrial IoT, computação embarcada, Smart City, várias outras aplicações aí que vão ter infinitas soluções aí para a gente conseguir trabalhar nesses mercados, né? Aqui é só uma apresentação de mercado para vocês, né? Hoje a Advantech, como já falei do foco anteriormente, né? A gente nasceu com esse foco principal em PCs industriais e hoje a gente é líder de mercado com 34% aí, esse daqui é o ranking de 2019, e com presença global, né? Aqui no Brasil nós estamos aqui na cidade de São Paulo, né? Com todo o centro administrativo, suporte técnico, e também a parte de vendas, e no sul de Minas, na cidade de Itajubá, fica o nosso centro de logística, RMA e montagem também, né? Além disso, existem outros polos em outros países, né? Então, já são 4 grandes fábricas, mais de 105 escritórios, presença em mais de 26 países, então a gente está espalhado aí por todo o globo, né? E aqui nesse slide também dá para ver alguns dos principais parceiros que a gente tem aí, né? Principalmente a NVIDIA, que está aqui com a gente hoje, Intel, Microsoft, AMD, e os nossos distribuidores aqui no Brasil também, que são a Balmeira e a Eco Automação, né? E como eu falei anteriormente, pessoal, tipo, a ideia foi surgir inicialmente com PCs industriais, mas depois a gente começou a diversificar um pouco esse portfólio, né? Então, aqui nessa imagem, dá para ter uma noção do pouquinho dessas soluções que a Advantech apresenta aí no mercado, né? Como, por exemplo, a parte de infraestrutura, conectividade, aquisição de dados, as IHMs, né? Os computadores all-in-one, toda essa parte de processamento, que, claro, vai ser um dos focos hoje, onde eu estou falando de computadores ali que podem tanto ser do mais baixo nível de processamento até um processamento mais alto, envolvendo até o uso das GPUs aí para que a gente possa trabalhar com inteligência artificial, né? E, por fim, ali no topo entra todas essas plataformas de software que vão nos ajudar aí a extrair um pouco mais de recursos desses hardwares, né, e simplificar também esses processos de implementação, coleta de dados e data analytics, tudo isso que a gente pode fazer aí com esse volume gigantesco de dados que agora, graças a esses equipamentos, a gente consegue coletar do chão de fábrica, né? E, bom, eu queria também convidar o Marcel para falar um pouquinho aí sobre a NVIDIA para a gente. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite aí, João, equipe da Advantech. Realmente para a gente também é um mercado sensacional aí de diversas oportunidades, né? Principalmente nessa parte da indústria 4.0, né? Trazendo inteligência artificial para diversas áreas dentro das empresas, né? A NVIDIA tem um histórico, né? Que o pessoal aí normalmente conhece
do lado esquerdo aqui do slide da nossa plataforma de game, né? A família GeForce, bastante presente aí no mercado. Acabamos de fazer um lançamento aí da família RTX 30, né? Então as 30, 70, 80, 90, enfim. O pessoal que curte game sabe bastante aí, mas se vocês pegarem dessa placa que está à esquerda para a direita, todas as soluções são soluções desenvolvidas para o mercado corporativo. Então, é a divisão da NVIDIA Enterprise, que é uma das PUs que mais cresce aqui dentro da NVIDIA. Ontem à noite a gente anunciou os resultados aí do trimestre fiscal, atingimos mais de 5 bilhões de revenue no quarto trimestre, e metade dessa receita veio do mercado corporativo. Então, são soluções que têm ganho muito espaço no mercado, que vai desde a parte de workstation, de servidores, data center, networking. Agora a NVIDIA tem uma divisão aí exclusiva para a parte de redes, devido à aquisição da Mellanox, que já está 100% integrada no nosso portfólio. Mas se a gente colocar mais para a direita aqui, aí sim a gente já tem algumas soluções bem interessantes aí para tecnologias embarcadas, né, que podem estar dentro de equipamentos autônomos, dentro de robôs, de computadores em linha de produção, enfim, todo esse portfólio abrangente aí da Advantech tem a tecnologia da NVIDIA embarcada. Então, o que é importante a gente sempre lembrar quando trabalhar esses tipos de soluções, né, é que a gente vai estar sempre pensando em plataforma. Apesar que no final do dia, né, a gente vai rodar isso, vai executar isso em algum hardware, né, vai ter a execução aí do processamento em algum hardware, mas lembrar que sempre esses projetos a gente vai estar falando de uma solução de plataforma. E o que significa isso? Que não é só hardware, tá? É uma combinação de hardware, de software, de aplicação, de conexão de diversos elementos aí no sistema, sensores, câmeras, enfim, não é algo tão trivial que é só o plug and play. Você tem que ter aí sempre uma expertise para montar o seu projeto, conectar os dispositivos corretos com a infraestrutura correta e o software correto, tá, gente? Então, sempre pensar nessa plataforma aí na hora de fazer qualquer projeto e desenvolver. E a NVIDIA atua em toda essa plataforma, desde o stack mais simples do hardware até o topo da aplicação, otimizando todo esse pipeline aí para dentro do sistema, tanto na parte de software como na parte de hardware, tá bom? Segue lá, João. Depois eu falo mais um pouquinho aí na hora de contar os cases. Bom, pessoal, para mostrar, antes de chegar exatamente ali nas soluções e mostrar como é que eu posso empregar esses hardware junto com o software, todo esse pacote em uma aplicação real, né, trouxe aqui uns dados interessantes de mercado para a gente, né, uma pesquisa aqui do IDC desse ano, onde eles fazem uma previsão ali de principais tecnologias, de principais investimentos no mercado. É uma pesquisa bem mais completa, que eu trouxe só uma parte dessa pesquisa, né? Mas é interessante que ela é baseada em uma pesquisa feita com base em entrevistas, em análise de mercado e vários outros dados ali que vão dar um embasamento legal para essas previsões, né? E a inteligência da informação de maneira geral, ela está ali em segundo lugar entre as principais iniciativas de TI que vão começar a ser empregadas na indústria esse ano, né? Então, por exemplo, quando eu falo de inteligência, né, até coloquei aqui entre parênteses, entra a questão do Big Data, Analytics, BI, a própria inteligência artificial de maneira geral, Machine Learning e vários outros recursos, né? Então, eu estou falando aqui de algo que vai precisar de toda aquela infra que a gente vai construindo nesse caminho da indústria 4.0. Começa lá embaixo com a aquisição de dados, com a modernização de equipamentos, com permitir que aquelas ilhas de informações que antes a gente tinha com máquinas antigas, sem conectividades, passam a estarem disponíveis na rede, né? E a partir desse volume grande de informações eu consigo ter dados ali, onde eu vou conseguir determinar padrões, determinar comportamento, né? Fazer previsões até de funcionamento, de falhas, manutenções, poder fazer inspeções ali com base em tanto dados de sensores, tanto quanto imagens, vídeos e outros materiais ali que podem ajudar na tomada de decisão, né? Então, a inteligência artificial, ela está indo, uma das grandes tendências aí, e principalmente com a pandemia, toda essa situação que a gente está passando, isso acabou um pouco por acelerar o investimento nessas tecnologias que permitem uma maior autonomia para os sistemas que você está executando, está utilizando no chão de fábrica, né? Então, a questão do acesso remoto, a questão do próprio sistema ali conseguir se autorregular ou tomar decisões por conta própria, isso também acaba sendo um ponto interessante. Então, tudo isso
a própria pandemia ela acabou impulsionando também um pouco o uso dessas aplicações, né? Então, aqui vem alguns pontos interessantes aqui, como, por exemplo, aonde é que essa inteligência pode ser aplicada, né? Então, pode entrar na melhoria do processo de automação, então, otimizar ali a própria integração entre cada fase do processo, otimizar também o uso de matéria-prima, de recursos, de operação, onde é que eu posso alocar um operador aqui, qual operador que se dá melhor com cada tipo de máquina, qual máquina que se dá melhor com cada tipo de matéria-prima, até visualizando na questão de imagem, se o pessoal está utilizando EPI, se ele está em uma área não segura ou uma área com risco de algum acidente ou algo do tipo, né, que aí entra aqui no ponto de aumento de eficiência e segurança também, né, e claro, otimização de processos em geral, que aqui eu não falo só ali da máquina de fato, né, que a gente está falando, ok, já chegou aqui no meu MES, no meu RP, eu quero transformar esses dados aqui em informações que consigam me ajudar a tomar decisões para otimizar o meu negócio de maneira geral, né, e tomar decisões mais assertivas aí no processo, né, então essas tecnologias acabam auxiliando nesse processo. E aqui até tem um dado importante, né? Mais de 75% das empresas ainda dependem de supervisão humana para muitos processos, né? E a gente até vai ter alguns exemplos que a gente vai compartilhar com vocês aqui hoje, onde dá para ver que a partir do momento que eu coloco um sistema automatizado para fazer essa inspeção, você não só ganha maior qualidade naquele processo, tanto quanto velocidade, e com isso você consegue alocar melhor os seus recursos ali e ter uma maior produtividade, um aumento ali do seu OE naquele processo também, né? Então, ainda no Brasil, ainda é uma coisa que está começando, as grandes empresas já estão investindo bastante nisso, mas ainda tem, o volume de médias e pequenas empresas ainda é bem maior, né? Então, nesses casos ainda está começando, então é o que contribui para esses 75% ainda ter esses processos dependentes aí da visão humana, mas é um dos pontos onde principalmente a gente consegue aplicar IA, né? Porque eu estou falando de uso de câmeras e de análises ali com uma velocidade muito maior das informações que estão sendo coletadas, né? Aqui nesse outro slide eu trouxe alguns exemplos de como é que a gente pode estar atuando na indústria com a aplicação de inteligência artificial. Então, a primeira, claro, que era até o que a gente estava falando agora, a questão de inspeção. Então, visualizar ali, por exemplo, se uma garrafa está com o rótulo no lugar correto, se ela foi tampada da maneira correta, se ela está com alguma rachadura, se ela está com líquido até o ponto correto. Então, são vários fatores ali que, claro, existem muitos sistemas hoje que eles vão trabalhar de maneira híbrida, né? Então, ou seja, tanto com a detecção ali com base em regras fixas ali, que seria um algoritmo mais convencional, tanto quanto com algoritmos baseados em inteligência, ali, né, com aprendizado mesmo, que aí entra a IA dando um poder de inspeção muito maior, porque agora você não está travada só no que a sua regra cobre ali, né? Você está como se fosse uma criança aprendendo uma linguagem nova, aprendendo a identificar animais ou algo do tipo, você consegue traduzir meio que isso para dentro de uma máquina, né? Como é que ela vai identificar esses padrões, mesmo que eles não sejam exatamente aquele inicial dos primeiros modelos que ela teve como exemplo ali, né? Então, com isso você dá uma autonomia maior ali para o seu sistema também, né? Vem a questão de manutenção preditiva, que é outro ponto extremamente importante, né? Então, hoje, tem muito custo com a questão de spare parts, né? Que são as partes de substituição ali. Às vezes, essas peças são caras, mas como não se sabe quando é que a peça da máquina vai dar um problema, ou vai ter algum evento ali que seja necessário fazer a troca, né? Como não tem exatamente uma maneira de você prever isso sem uso da IA, acaba que o custo com esses tipos de peças de reposição acaba sendo um pouco mais alto. Então, aplicando a IA nesses processos, você consegue fazer predições ali com base nas informações, nos dados que você vai coletando do funcionamento da máquina, e com isso você consegue prever se, daqui tanto tempo eu vou precisar fazer a troca de tal peça. Então, dessa maneira, você evita que você troque aquele equipamento, por exemplo, antes da hora que ele deveria realmente ter sido trocado, ou que você troque ele depois e nesse meio tempo ele vai dar uma falha e vai fazer que você tenha uma parada de produção e todos aqueles custos relacionados a isso, né? Vem a questão da manufatura avançada, principalmente com o uso de robôs e de sistemas automáticos ali mesmo para execução de tarefas, né? A questão de segurança do trabalho, que hoje também é extremamente importante, né? Então tem um custo grande com as questões de ações trabalhistas e tudo mais, envolvendo questões de segurança na indústria, né? Então, sistemas que monitorem esse tipo de comportamento, esse tipo de
de ambiente para verificar se os operadores, se quem está naquele local estão seguindo as normas de segurança, estão nos locais adequados, não estão passando por situações perigosas ali, é importante. A IA pode ser uma grande ferramenta para ajudar nesse processo também. E, claro, nas questões de logística, acredito que todo mundo já tenha visto aqueles exemplos da Amazon com os AGVs, fazendo toda a questão de transporte de cargas dentro dos armazéns, né, dos locais onde eles armazenam as encomendas e tudo mais, fazendo todo aquele trâmite, né, esse daqui eu vou guardar, esse daqui vai para tal lugar, esse vai para tal centro de distribuição, tudo isso feito com base em robôs, e são pouquíssimas pessoas ali que precisam realmente estar atuando direto nesse processo, que é extremamente operacional, mas que os robôs, com o uso da AI, também conseguem ter um resultado bem otimizado nesse processo, né? A Amazon é um exemplo, mas tem vários outros aí na indústria que a gente consegue ver também, né? Principalmente com o uso de AGVs. E aqui eu trouxe um resumo de o que a gente tem de solução hoje envolvendo as tecnologias da NVIDIA aqui para que a gente possa desenvolver as aplicações com IA, né? Então, aqui eu separei basicamente em três níveis, né? Que é o Edge AI, o Server AI e o Cloud aqui, né? Que o Cloud, na verdade, vão ter diversas ferramentas aí no mercado, tem a própria neurona de Advantech, tem IBM, Google, Azure e vários outros, né? Mas antes do dado chegar lá, a gente precisa tratar essa informação antes, pode ser que você tenha que tomar uma decisão logo em campo e tudo mais, então para isso a gente tem aqui as soluções de nível Edge, né? Então, ou seja, elas não têm o nível de processamento de um server ali que você vai usar para treinamento, com várias GPUs e tudo mais, mas ele ali já consegue fazer inferência, né? Então, ou seja, você consegue pegar um modelo que você treinou em um server, com base em um volume maior de dados, e trazer isso para nível Edge para que uma máquina extremamente compacta, esse PC, por exemplo, o MiX 710 é um palm size praticamente, você consegue executar esse processo aqui com várias câmeras conectadas no PC e fazendo essa análise ali em tempo real, sem que você tenha que mandar isso para a nuvem, esperar esse processo ser executado lá e aí sim ele retornar para você com o resultado, né? A gente vai segmentando o processo ali, ganhando um pouco mais de velocidade no tempo de resposta também, né? Sendo que aqui nesse grupinho, a gente está trabalhando principalmente com as placas da NVIDIA Jetson, né, que são as plaquinhas tudo em um, que a gente diz, né? Então, ou seja, ela está com CPU, GPU, todos os chips necessários para processamento, e aí veio a Advantech e colocou esse invólucro industrial para que a gente consiga utilizar essa placa dentro de uma máquina, uma placa dessa em uma linha de produção ali, onde eu tenho temperatura elevada, vibração, poeira e alimentação também, o power supply ali é diferente, né, do que a gente tem em casa, ali o 110, 220, né? Então, um equipamento totalmente adaptado ali, trazendo esse know-how da NVIDIA para dentro aí do PC industrial também, né? Aqui eu coloquei uma solução que ela pode ser híbrida, né? Ela trabalha tanto como Edge como server, onde aqui eu consigo utilizar PCs com as placas PCI Express, que a gente fala, né? Que são as GPUs que a gente trabalha junto com o sistema Windows, por exemplo, onde aqui principalmente a que a gente indica, que a gente trabalha é a linha quadro aqui da NVIDIA, né, que são as placas Enterprise aí. E aqui no nível de server, aí realmente entram os servidores, aqueles PCs que vão ser dual processados, que vão ter slots para diversos HDs e SSDs ali, para que você possa ter também um espaço de armazenamento maior e que tenha também poder de processamento suficiente para que você consiga fazer o treinamento com base nesse volume gigantesco de dados que a gente conseguiu coletar lá na base com sistemas de aquisições de dados e vídeo também, que vão ajudar aí a complementar esse sistema, né? Aqui focando um pouquinho mais na linha Tesla, né? E claro, como eu falei anteriormente, aí a gente sobra para o cloud e depois no final as aplicações, porque como o Marcel falou no começo, aqui eu não estou falando só do hardware, né? Só esse MiX 710 que está aqui, ele não resolve o problema sozinho. A gente precisa que entre um software aqui, que entre uma aplicação ali que vai estar focada naquele tipo de ambiente, naquele tipo de indústria, naquele tipo de maquinário, ou naquela solução específica, onde você vai conseguir executar isso da maneira correta, com os parâmetros corretos e com as adaptações necessárias ali para aquele ambiente, né? Então, é um pacote, né? Então, tudo isso precisa estar muito bem integrado aqui, e é por isso que é interessante a gente trabalhar com a NVIDIA, principalmente porque já tem toda uma base de conhecimento, tem todos os sistemas que o pessoal já está acostumado a usar, os SDKs para desenvolvimento, né? Todos esses pacotes que ajudam aí nesse processo de desenvolvimento dessas aplicações e torna muito mais simples, né, muito menos doloroso esse processo de você desenvolver uma aplicação para IA ali dentro desses computadores, né? E agora eu trouxe aqui alguns cases para a gente ir mostrando aqui de exemplos para vocês, que eu acho que fica mais claro de entender onde é que eu posso usar a IA, ao invés de só
falar ali, beleza, eu consigo trabalhar com inspeção, qualidade, tudo mais, mas onde é exatamente que isso pode ser aplicado, né? Aqui tem tanto alguns cases da Advantech, quanto alguns cases da NVIDIA direto também, né? E esse daqui é um case da nossa matriz, onde nesse caso era um processo de fabricação de dissipadores, né? Aquelas peças que vão em cima de processador, ou mesmo em cima de chips ou placas dentro de um equipamento, para poder fazer ali a dissipação de calor, né? E apesar de ser um componente simples, ele tem requisitos de qualidade ali que ele precisa seguir, né? Então aqui, por exemplo, era uma empresa responsável pela fabricação desse tipo de componente, e aqui tem alguns processos que eles precisavam verificar, né? Como tamanho, espessura, se tinha algum defeito mesmo de fabricação que fugia ali do padrão que aquele dissipador devia ter, se ele está amassado, se ele está arranhado, se o QR Code ou se os códigos que eles vão escrevendo ali nesses componentes estavam no local correto, ou se eles estavam batendo com o tipo de dissipador que era aquele equipamento, que era aquela peça, né? Então tudo isso são diversos fatores que eles precisavam analisar. E claro, antigamente isso era feito de maneira manual, então imagina, numa linha ali com diversos dissipadores passando extremamente rápido, é complexo, você precisa de uma equipe muito grande para analisar isso, né? Então essa empresa ela acabou adotando uma estrutura utilizando aqui uma arquitetura híbrida, né? Onde eu utilizo a linha Jetson aqui, que é essa linha Edge, né? Das placas all-in-one, digamos assim, dentro de um PC Advantech, que é o MIC 730, juntamente com um outro PC aqui numa arquitetura um pouquinho diferente, que é utilizando o sistema Windows e uma placa quadro aqui nesse caso, né? Que seriam aquelas placas com os slots PCI. E o que cada um aqui está fazendo, né? Aqui no caso, o MIC, ele cuida de executar algumas regras, né? Porque aqui no caso, eles fizeram também algumas combinações aqui de regras, de regras não só baseadas em IA, né? Mas algumas regras estruturais ali do algoritmo mesmo, e ao mesmo tempo eles usam ele como um centralizador de todas essas imagens que estão chegando de todas essas máquinas aqui, né? Então essas imagens vão passar por esse PC central aqui, que ele vai dar uma filtrada, vai trabalhar um pouco essas imagens, e depois ele vai passar aqui para o MIC 730, que vai cuidar da inferência, né? Então, ou seja, eles treinaram um modelo em nuvem ou num data center, e a partir daí eles trouxeram esse modelo pronto, o modelo é como se fosse ali um molde, né, para você verificar se se as imagens que você está recebendo casa ali com mais ou menos aquele molde, com as características daquele modelo que você tem ali pré-treinado, né? E aí, com base nessas imagens que já foram pré-tratadas aqui, ele consegue fazer detecção, né? Então, aqui tem até alguns exemplos de imagens aqui onde ele vai detectando os arranhões, onde poderia ter um amassado, onde, por exemplo, o código de barra está colado no lugar errado. Então, aqui você consegue ter uma otimização desse processo, né? Ganhando maior agilidade ali, principalmente confiança, né? Já que, principalmente, você está pegando a câmera aqui e junto com essas imagens que você usa para fazer a inferência local ali, já tomar a decisão naquele momento, elas também abastecem o sistema de treinamento, né? Então, ou seja, aqui eu já criei o meu modelo e estou executando, mas as imagens que vão chegando aqui depois vão alimentar esse meu modelo de treinamento lá na frente para otimizar esse meu modelo e começar a ter uma precisão cada vez maior ali nesse processo, né? Aqui tem até um ponto interessante, que é como é que por que é importante o PC industrial nesse processo, né? Porque, por exemplo, aqui isso poderia estar dentro de um painel, então aqui tem até um exemplo com esse MIC 770 dentro de um painel aqui, né? Então imagina você colocar um PC convencional ali dentro de um painel fechado com temperatura elevada, com vibração, poeira e tudo mais que você pode imaginar que pode ter no painel industrial ali. Com certeza ele não aguentaria aquele ambiente porque ele não foi desenvolvido para esse tipo de solução, né? Então quando a gente vai para um PC industrial, aqui ainda estou falando de um PC industrial fanless, então, ou seja, ele não tem ventilação forçada ali, então são menos partes móveis, que são partes que podem dar problema por estar se movendo ali, então junta poeira e tudo mais nesse processo, né? Então você tira um ponto de falha ali da solução, e ao mesmo tempo ele também é robusto o suficiente para aguentar estar ali no painel, ainda em conjunto com uma placa quadro ali, que é uma placa padrão industrial também, né? E juntos ali com os outros equipamentos que você tem na planta, ele consegue fazer essa união ali dos dados que estão vindo ali desse processo de fabricação, né? E aqui também me lembra um ponto importante, que qual é... Porque tem muita gente que desenvolve uma aplicação de IA, né? Você acaba começando desenvolvendo isso numa GeForce, ou numa placa dessas mais convencionais que a gente tem para games, como o Marcel falou no começo. Mas qual é a diferença exatamente entre uma GeForce e uma Quadro? Você pode ajudar a gente com esse ponto, Marcelo? Acho que é uma coisa comum. Claro. Não, sem dúvida. Esse é um ponto bem interessante, né?
O primeiro que a gente tem que relevar é que essas soluções industriais ou corporativas, elas são feitas para trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, né? Então, são realmente equipamentos preparados para esse ambiente industrial ou corporativo, diferente da família GeForce, que é uma família preparada para game, né? Então, você imagina, eu sei que tem uma galera viciada aí que consegue jogar, de repente, aí 24 horas seguidas, mas 24 horas por dia, 7 dias por semana, no final não vai dar muito certo. Então, a chance de você aumentar a falha aumenta muito, tá? Porque ela não é feita para isso. O segundo ponto é toda a parte de design da GPU, né? Então, essas placas de game, normalmente, elas são fabricadas pelos parceiros da NVIDIA, que recebem o chip e incorporam ela na placa. Então, toda a parte de ventilação, a parte dos próprios ventiladores físicos que são usados, aquele monte de LED piscando, que para game fica muito legal, para a parte corporativa não é indicado, né? Então você acaba tendo algumas limitações físicas aí do equipamento. O terceiro ponto é toda a parte de certificação de software, porque muitos desses aplicativos e softwares são otimizados e testados e homologados para as GPUs corporativas, que também não acontece na família GeForce. E também depois vem a parte de garantia. Todos esses produtos embarcados nas soluções da Advantech são fabricados pela NVIDIA. Então, a gente oferece a garantia estendida de pelo menos 3 anos, e se tiver embarcado dentro de um produto aí, através da Advantech, se tem um suporte de 5 ou mais anos, a NVIDIA, junto com a Advantech, consegue suportar todo esse ecossistema. Então, é algo que passa desde a concepção do produto até a parte de suporte do sistema. Então, apesar de ser bem atrativo o preço das placas GeForce, porque ela é para game, não é para industrial, você está colocando sempre coloca a sua operação em risco quando você toma essa decisão. Então, fique sempre atentos em buscar soluções que são feitas para a indústria, que são feitas para o mercado corporativo, para evitar dor de cabeça futuras, tá? Então, essa é a nossa mensagem, sempre estar atento a isso, não vou dizer que não é uma placa ruim, é uma placa muito boa, a família GeForce é top, mas ela não é feita para atender essa demanda industrial, tá, gente? Isso pode trazer problemas a médio prazo para vocês, colocando em risco toda a operação da sua empresa. Então, fiquem atentos com esses detalhes que são muito importantes. Exato. E aqui a gente, como o Marcelo falou, olhando num processo desse daqui, imagina, por exemplo, esse PC centralizador aqui parando de funcionar dentro de uma aplicação dessa, porque ele estava com uma GeForce ou com uma placa que não era adequada para aquele ambiente, né, dentro de um painel ali nesse caso. Então, eu ia travar o processo todo, né, porque aqui ainda, acabei não citando anteriormente, mas nessa planta, eles adotaram essa estrutura com um intermediário, porque a ideia era ter uma arquitetura mais flexível, né? Então, ou seja, ok, eu quero ter mais máquinas aqui, mais pontos onde eu vou estar fazendo inspeção, então como é que eu coloco mais PCs para fazer a inferência? Eu não preciso duplicar essa arquitetura, eu só vou acrescentando esses pontos aqui, os nível Edge, né? Os 1730, que estão aqui em cima, né? Vou pegar o apontador aqui para vocês, esse daqui, onde ele vai fazer só o trabalho de inferência. Então, esse cara central aqui, ele que vai fazer a distribuição dessas imagens também. Então, dessa forma, eles têm uma arquitetura que é muito mais escalável dentro da aplicação, né? Então, usar ali realmente a placa correta dentro desse equipamento, você evita que isso daqui acabe se tornando um gargalo ali e, ao mesmo tempo, um ponto de falha dentro da sua aplicação, né? Tanto sendo um PC não adequado para aquele ambiente, tanto quanto a placa não sendo adequada também, né? Então, são 2 fatores que a gente tem que ficar de olho aí. Aqui é uma outra aplicação onde eu estou usando um modelo diferente aqui, onde o foco é principalmente a questão de segurança, né, no trabalho. Então, de novo, aqui vem aqueles pontos de verificação de EPI, de acesso a áreas de risco, se está tendo trânsito de algum material pesado ou algo do tipo ali naquele processo. Então, tem aqueles, somente no setor automotivo, onde tem alguns processos onde peças extremamente pesadas precisam passar ali em certos pontos da planta, e naquele momento ninguém pode estar perto ali para não causar nenhum acidente. Então, com essas câmeras fazendo todo esse monitoramento aqui, nesse exemplo, é um sistema que poderia ser tanto aplicado no setor de construção, no setor industrial, ali de maneira geral, né? Então, ele é uma solução um pouquinho mais genérica, né, que você consegue diversificar um pouquinho ali o local, claro, com foco inicial em segurança, né? Mas a ideia aqui era permitir que você verificasse o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, poder emitir alertas ali caso alguém infringisse alguma das regras ali da sua
da sua aplicação, né? E nesse caso aqui tem até um ponto interessante, que é por que aqui eu estou usando ainda um MIC 730, né? Só que nesse caso, ou seja, o poder de processamento dele é exatamente igual ao que está nessa outra imagem aqui, né? Esse anterior. Mas por que eu fui para esse PC com design diferente, né? Aqui eu estou indo para uma aplicação onde eu preciso de um maior número de câmeras conectadas nesse equipamento, né? Então, quando eu vou aqui para o MIC IVA, que ele foi desenvolvido para esses sistemas NVR, né, que são sistemas de monitoramento de vídeo ligados a sistemas de segurança e tudo mais, ele foi desenvolvido para trabalhar com o maior número de câmeras. Então, aqui ele já vai ter integrado nesse PC 8 portas PoE para câmeras IP, né, e ao mesmo tempo ainda permite que você conecte um outro switch ali na sua rede, e esse switch, claro, com acesso ao PC aqui, e com isso você acrescenta, expande um pouco o nível de câmeras que ele pode estar utilizando naquele momento, né? Então, nessa aplicação aqui, por exemplo, aqui já não é uma arquitetura híbrida como naquela outra, né? Eu estou falando de direto com a nuvem ali, ó, direto com o sistema central de controle, e o PC aqui com a Jetson embarcada, fazendo ali a inferência local desses dados que ele está recebendo das câmeras, né? Então, inicialmente, eram 8 câmeras ligadas aqui, mas com o acréscimo desse switch ali, desse equipamento de rede, para fazer a coleta de dados de outras câmeras, eu consegui aumentar para 20 pontos de coleta de imagens ali ao mesmo tempo em uma máquina dessa, né? Aqui não dá para a gente ter, pelos conectores aqui dá para imaginar um pouquinho o tamanho, mas imagina que esse PC aqui ele tem mais ou menos o tamanho de um notebook, assim, de dimensões ali, né? Então, é um PC extremamente compacto para acumular toda essa quantidade de câmeras, né, e conseguir fazer esse processamento, essa inferência ali em tempo real para auxiliar o pessoal na tomada de decisão, né? Então, é uma outra solução interessante aí e que usa e que também aproveita desses recursos em que eu padronizo a minha placa, então, ou seja, continua sendo a mesma Jetson que eu tinha desenvolvido a aplicação antes, mas aqui eu mudei um pouco a estrutura do PC para que ele te dê esses recursos necessários para que você utilize, faça a conexão com esses componentes extras aí que vão ter na sua aplicação, né? Então, aqui acaba tendo esse diferencial nesse PC também. E aqui é uma outra aplicação, essa é um pouquinho diferente, ela não tá, ela junta um pouquinho aquele conceito que a gente pensou ali de monitorar pessoas, né, da parte de segurança, com a parte de inspeção de processos no início, só que agora focando em como é que eu vou otimizar o meu processo de produção, né? Esse foi um case da Advantech em Taiwan, que é onde fica a nossa matriz, né, onde nesse caso aqui, a ideia do sistema era monitorar o trabalho dos operadores na linha de produção. Então, era uma planta muito grande, com vários operadores ao mesmo tempo trabalhando, e eles precisavam, às vezes, realocar, precisavam ajustar ali a produção para saber se estava tudo correndo bem, se não estava tendo um gargalo, se não estava tendo algum problema ali naquele processo, só que fazer isso visualmente é extremamente complexo, né? Então, imagina uma fila gigantesca com várias pessoas trabalhando cada uma em sua bancada, como é que você vai cuidar de tudo isso, né? Então, para isso, eles instalaram várias câmeras, como está nesse desenho aqui do lado, né, uma câmera em cima de cada bancada ali, onde essas câmeras vão sendo centralizadas em alguns PCs nível Edge aqui com a família Jetson embarcada, né, e nesse caso eles vão fazendo a inferência ali do processo baseado nessas imagens que ele está recebendo, né? Então, com isso ele vai descobrindo se o operador está fazendo o trabalho correto, se tem algum movimento que precisa ser melhorado, se aquele operador precisa ser relocado, porque naquela função que ele está não está indo muito bem. Então, tipo, com isso e com esses padrões que ele vai detectando do trabalho ali de cada um naquela bancada, ele consegue dando esses insights para quem está cuidando daquele processo em si, né? Então, deixa totalmente de depender de alguém estar ali vigiando o processo, né? E passa a ser algo automatizado, tudo baseado em câmera e imagens, né? Para auxiliar nesse processo. Então, os principais pontos aqui era a redução de gargalos, né? A otimização do processo e a redistribuição de maneira correta ali da equipe, entendendo os pontos fortes ali de cada um também, né? E a questão do feedback em tempo real, né? Então, com isso, você não precisa esperar terminar a produção toda de um lote, a produção toda de um mês, para você descobrir que ali no meio tem alguma coisa que não está, tem alguém que não está produzindo tão bem, ou tem algum processo sendo executado de maneira errada, né? Então, com isso, a decisão ali, ela é muito antes de o problema realmente virar algo grande lá na frente, né? Você consegue atuar nisso antes. E, de novo, aqui a questão da arquitetura flexível, né? Onde aqui, nesse caso, eu tenho aqui os PCs Jetson, né? Nessa infra, né? Trabalhando aqui já próximo ali às câmeras, só que eles têm conexão com alguns servidores, né? Então, qual que é o papel desses servidores? Claro, fazer o armazenamento das imagens para poder fazer atualização desse treinamento e geração do modelo ali, né? E, claro, a comunicação com a nuvem também, né? Porque tem muitos casos onde o cliente ele não tem exatamente um serviço em nuvem externo, mas ele tem a nuvem local, né? Ele construiu o sistema, os servers dele ali para poder fazer
a execução dessas aplicações, né? Então, aqui, por isso que tem dois aqui, né? Um ali para o treinamento e o outro que está rodando as aplicações centrais ali da nuvem, dessa nuvem privada ali que o cliente escolheu criar, né? E aqui tem um outro ponto interessante também, não só relacionado a esse caso, né? Mas acontece muito de, por exemplo, até linkando com o que o Marcelo falou anteriormente no papo da GeForce, né? Um ponto interessante é que muita gente, na hora que vai validar, muita gente que tem soluções que envolvem IA, né? Na hora de criar o protótipo ali, criar o MVP, justamente por custos e para ter um gasto compatível logo no começo ali, eles acabam validando isso ali na família GeForce e tudo mais. Mas como a gente falou aqui, quando eu vou para um processo industrial, o ideal é que você migre para alguma dessas outras plataformas, né? Ou uma Jetson, ou uma Quadro, Tesla, por aí vai, né? Só que nesse caso, existe alguma forma, Marcelo, de fazer essa transição de maneira mais simples, sem tanto estresse ali, porque imagino que você desenvolveu uma coisa para uma placa, né? Só que a arquitetura NVIDIA ainda está nesse processo, né? Então, tem alguma coisa que pode ajudar nesse processo de migração de uma solução que foi inicialmente um MVP ali numa GeForce e migrar isso de uma maneira mais tranquila para uma Jetson ou para uma Tesla, Quadro? Sim, ótima pergunta. A nossa plataforma, como ela tem o mesmo conceito desde a GeForce até uma GPU de data center, então toda a forma de programação e desenvolvimento está em cima da nossa linguagem de programação que a gente chama de CUDA. Tá? Então tudo, desde a da placa de game, na Jetson, na Tesla, todas elas usam a mesma linguagem. Então se você desenvolveu algo, ou testou, validou numa GeForce, quer transportar ou transferir para uma outra GPU, é muito simples fazer esse processo. Obviamente que a gente precisa respeitar algumas limitações ou diferenças, vamos supor, de memória, né? Se eu estou testando numa GeForce com 11 GB de memória, uma top de linha, e eu vou colocar numa Jetson que está embarcada aí num sistema da Advantech, que ela tem 4 GB de memória, eu preciso preparar esse meu algoritmo para atuar nessa limitação da quantidade de memória da GPU. Ou se eu estou usando alguma tecnologia, por exemplo, Tensor Cores em uma GPU, eu preciso colocar na mais nova, na família Tesla ou na família Jetson, você também precisa fazer esses pequenos ajustes. Mas para isso tem uma ferramenta da NVIDIA que chama Tensor RT, que ele otimiza esses códigos, esses algoritmos, justamente dando o destino da placa que você vai colocar. Eu trabalhei aqui desenvolvendo a GeForce e quero portar para uma Jetson, tem algumas ferramentas que facilitam e até automatizam esse processo. Então, é muito simples e até algo super comum. A gente já pegou vários casos que o pessoal começou a desenvolver algo em GeForce porque era mais acessível, colocou lá, fez o teste, funcionou, legal, agora vamos fazer, transformar isso para uma POC de produção, vamos, então eu vou pegar um equipamento aqui da Advantech, vou colocar o meu software lá dentro, aí normalmente a gente está trabalhando aí em sistemas Linux, que é mais tranquilo fazer esse port, faz o pequeno ajuste do código adaptado para a GPU e está pronto para funcionar. Então, não é tão traumático, é relativamente simples e totalmente viável. Tá? Perfeito. Isso ajuda demais ali nesse processo de validação, né? Porque inicialmente, às vezes você não está com o projeto pronto, quer testar uma ideia e tudo mais, e às vezes o que você tem disponível é realmente uma placa dessa que é mais focada ali em games, né? Mas isso não impede que você valide a sua solução de maneira geral, antes de você migrar aqui para uma solução final aqui, onde você vai ter toda essa confiabilidade, tanto do nível corporativo das placas da NVIDIA, tanto quanto da estrutura do PC que ele vai aguentar aquele ambiente onde você vai fazer a instalação e a utilização ali em tempo real, né? 24/7 ali, trabalhando sem paradas, né? Esse outro case que eu trago aqui, pessoal, é um case que até quem participou daquele primeiro webinar lá no ano passado deve lembrar um pouquinho, que é um case numa fábrica de tecidos, né, onde, de novo, eu trago aqui o tema da inspeção visual, né, onde o pessoal, às vezes, vai fazer a fabricação das roupas, dos materiais que precisam do tecido de maneira geral, só que, antes de fazer essa fabricação, eles precisam analisar o tecido em si, se ele tem alguma falha, se tem falha tanto de tintura, falha na estampa, falha se ele tem furo, se ele tem pontos ali onde a costura está se soltando. Então, é preciso analisar ali o tecido de maneira geral para ver se ele está nos padrões adequados para que a produção possa correr da maneira correta, né? E isso também não é só saber se ele está ok ou não, mas também ajudar no processo de otimização do uso do próprio tecido, porque às vezes ele tem uma falha num ponto, mas você consegue reorganizar ali
os seus cortes, né, para que você consiga aproveitar o máximo possível daquela matéria-prima que você está utilizando como base ali para o corte na fabricação dessas peças, né, dessas peças de tecidos, móveis, o que seja que você esteja fazendo ali que vai utilizar um tecido como base, né. Então, nesse caso, a inspeção aqui ela é feita numa máquina muito parecida com essa que a gente está vendo aqui na imagem, né, onde aqui nesse trilho fica basicamente uma câmera que ela fica passando ali, fazendo toda essa varredura ali do tecido, né, enquanto ele vai sendo desenrolado ali desses rolos aqui na parte traseira, né? E aqui ela vai alimentando esse sistema, onde aqui, qual que era a infra que esse cliente? Isso daqui é um case também que aconteceu na nossa matriz lá em Taiwan, né? Onde nesse caso, eu tinha aqui de novo um mic centralizador aqui, que a função dele era exibir um dashboard ali e conseguir permitir que o pessoal pudesse fazer alguma interação ali no processo, então, ou seja, eu fiz a varredura do tecido, recebi os resultados, então tem uma falha em tal lugar. Então, daria para otimizar dessa forma o corte. E aqui é esse Uno, esse mic, no caso, que vai exibir numa tela como que o processo ele vai acabar sendo executado. Né? Só que aqui em cima eu vou ter um conjunto de outros mics ali, nesse caso também utilizando a Jetsons aqui como base, onde nesse caso eles vão estar fazendo a inferência. Né? Então, ou seja, essas imagens vão sair daqui, passar pelos mics, e é ali que eles vão decidir se aquele ponto em que a câmera capturou a imagem, se ele está correto, se ele tem uma falha, e claro, qual que é a localização daquele ponto também. Né? Não é só apontar, porque depois que o tecido passou aqui, é preciso saber aonde que está essa falha de maneira geral. Né? Então, esses mix, essa camada aqui de cima, que vai fazer esse processamento. Né? Então, aqui esse intermediário fica mais para visualização e intermediação aqui com as câmeras, e depois ele vai distribuindo aqui para os cérebros aqui da nossa aplicação. Né? E aqui também entra a questão da arquitetura flexível, né? Porque se essa aplicação aumenta, se eu tenho mais máquinas, se eu tenho mais câmeras, ou sei lá, se eu tenho um trilho maior, porque eu estou analisando um tecido que ele tem uma largura maior também, então o volume de imagens também vai aumentar, né? Eu consigo ir colocando mais Jetsons aqui em cima para eu conseguir distribuir essa carga aí de maneira correta, né? Sem que eu precise mudar de maneira drástica aqui a minha arquitetura, né? Então é outra aplicação aí em que a gente consegue utilizar uma arquitetura um pouquinho diferente, onde eu não preciso do processamento aqui no meio, é só aqui em cima, mas esse intermediário acaba dando essa flexibilidade da organização da infra ali, né? E da parte de escalabilidade também do nosso processo, né? E aqui a gente trouxe alguns cases aí da NVIDIA, né? Que eu ia pedir aqui a ajuda do Marcel para contar um pouquinho para a gente desses outros cases aqui também. Bacana. Como assim você comentou, né? Cada projeto tem a sua particularidade, né? A sua especificidade para identificar algum padrão ou alguma informação, né? Então, as aplicações são as mais variadas possíveis, né? E a gente acaba depois conseguindo implementar algumas situações que nós como seres humanos, tem uma dificuldade imensa de conseguir executar a tarefa. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo de detecção aí de circuitos, né, de componentes em circuitos eletrônicos, onde normalmente a pessoa que faz a inspeção, ou ela faz por amostragem, ou depois ela tem uma certa limitação na visualização mesmo, ou seja, tem que colocar aí nas lentes de aumento para conseguir ter uma identificação, e depois de algumas, eu não vou dizer horas, mas acho que nem hora de trabalho, a vista realmente cansa, você vai ter uma dificuldade para identificar e vão ter pontos que vão passar sem a percepção. Então, com o desenvolvimento aí dessas soluções, a gente acaba detectando o que é indetectável, né, para colocar aí controle de qualidade nos níveis mais elevados aí de produção. Então, às vezes o pessoal pensa em coisas mais simples, né, que seria, puxa, identificar se tem a garrafa tá lá, ou se tem uma lata amassada, ou se está faltando um pedaço aqui de um componente, mas aí é que a gente já está falando no nível de componente, né, na capacidade de a gente conseguir justamente trabalhar essa rede, trabalhar esses dados para construir essa solução de detecção. Se quiser passar para o próximo, pronto, já foi. Uhum. Quer que eu fale sobre esse também? Por favor. Aqui é um caso mais na parte de energia, né? Que é mais para pontuar para o pessoal que o que acontece é que, tipo, às vezes a gente fica muito preso na questão da inspeção, da questão de câmera e tudo mais, mas a IA ela pode ser aplicada em diferentes níveis, né? Então aqui, por exemplo, uma aplicação onde eu estou trabalhando com a questão dos smart grids na área de distribuição de energia, né? Então aqui eu não estou falando exatamente mais da imagem ali que eu estou capturando de um local, mas estou falando da redistribuição, a questão de religamento, qual é o caminho
que a energia vai tomar até chegar a determinado cliente, né, até determinado ponto ali. Então, como é que eu gerencio essa rede totalmente intrincada? É só a gente olhar pela janela aqui, dá para ver como que é todo o sistema de energia que a gente tem hoje no Brasil, né? Como que é complexo todas essas conexões que a gente tem no trajeto, né? E um ponto interessante é que tipo, a gente pode levar a IA para esse tipo de aplicação também, onde eu não estou pensando... Porque uma imagem nada mais é do que um dado também, né? Então... acaba que a gente está para o algoritmo ali, ele acaba sendo dados semelhantes, mas aqui eu estou numa aplicação completamente diferente, né, onde eu estou analisando qual é a melhor maneira de fazer a redistribuição depois de uma falha, ou então detectar ali se eu estou tendo algum gargalo, algum ponto onde eu vou ter que otimizar aquele processo de distribuição, né? Então aqui é só um outro lembrete aqui de outras aplicações que a gente consegue aplicar a IA também, né, que seria essa questão da energia, né, onde eu posso analisar os modelos, um ponto legal nisso é que a base de tudo para essas soluções são dados, né? Então, se você tiver dados que são gerados através de sensores ou dados históricos que você já tem de certo de comportamento, de previsão do tempo, você começa a juntar todas essas informações aí num super repositório, né? Nos famosos data lakes aí, para você, a partir daí, começar a desenvolver uma solução para resolver um problema, que pode ser desde, por exemplo, aqui esse caso de energia, como que eu faço a redistribuição em caso de falha, ou o caminho mais otimizado, ou até a predição, né? Falou assim, olha, baseado aqui em fatos históricos, a chance do cenário que está ocorrendo nesse momento, por questões de sensores que eu tenho no campo, de temperatura, histórico de consumo, horário, época do ano, essa inteligência artificial pode trazer um insight para a operadora e falar assim, puxa, então pode ser que o meu risco de acontecer uma falha no caminho tal está acima dos 50%, 60%, que é altíssimo, e eu já vou começar a trabalhar em ações para prevenir se acontecer alguma coisa. Então você acaba tendo aí trabalho de predição e prevenção para resolver problemas. Então, assim, acho que se você tiver dados, praticamente todos os problemas podem ser resolvidos a partir de uma pergunta, né, do que você tem para resolver. Obviamente que às vezes não é tão simples, ter essa acuracidade é um desafio, por isso que hoje está aí em alta os cientistas de dados, os engenheiros de dados, que são pessoas que realmente conseguem trabalhar com essas informações, criar esses algoritmos e ter aí predições e ter respostas para algumas questões que são bem complexas de responder. Então, a parte boa é que dá para fazer bastante coisa, a parte ruim é que dá bastante trabalho e não é, às vezes, algo tão trivial, precisa, assim, de uma expertise, alguém que possa entender realmente do problema e saber trabalhar com esses dados para implementar uma solução desse tipo, mas é possível, sim, e tem bastante variedade. Perfeito. Esse é um outro ponto bacana, né? Que a gente tem um conceito aqui na NVIDIA que tudo que se move um dia vai ser autônomo, tá? É algo que é meio que inevitável aí no cenário futuro ou no futuro próximo aí das tecnologias. E uma das tecnologias ou plataformas que a NVIDIA trouxe para o mercado recentemente é a plataforma de robótica de desenvolvimento que chama Isaac ou Isaac, né? Dependendo do país que você está. E justamente são ferramentas, né, e conceitos de desenvolvimento para acelerar esse processo de implementação de máquinas autônomas em qualquer ambiente. Aqui eu vou trazer um exemplo bem específico que a gente trabalhou com a BMW lá na Alemanha, a gente tem um case já na fábrica lá, eles estão expandindo isso para todas as plantas aí pelo mundo, onde o conceito é relativamente simples, é automatizar todas as empilhadeiras no chão de fábrica que levam os insumos para a linha de produção. Então, se você está lá construindo o carro, você precisa buscar a lanterna, precisa buscar o pneu, a roda, banco, enfim, todos os elementos que estão no estoque, você vai transportar ele de um lado, levar para outro, para a linha de produção totalmente autônomo. E aí você vai começar não só, obviamente, você organiza melhor o seu ambiente fabril, mas você tem todo um processo de saber qual o momento correto de levar aquele insumo para a linha de produção, do controle de que já foi levado, o que não foi, o que está faltando, o que eu preciso repor, comprar. Você acaba expandindo todo esse cenário de trabalho. E uma das coisas interessantes que a NVIDIA faz um trabalho da simulação desses ambientes antes de colocar em produção.
Então, esse é um caso legal que o cliente ele criou, né? Ele está usando aqui, se vocês olharem do lado direito, aqui do desenho já tem uma empilhadeira andando aqui, né? Então, ela tá, isso aqui é um ambiente de simulação, tá, gente? Feito no computador, aqui usando o sensoriamento do caminho que ele tem que fazer a partir de uma planta, o lidar, que normalmente é um dispositivo sensorial aí 3D que consegue mapear através de frequência similar com o radar, né? Do que está em volta dele, criando esse ambiente computacional. Aqui a visão da câmera que está instalada na frente da empilhadeira, você percebe que dependendo da luz, ela vai ter uma implicação diferente de como ela enxerga os objetos, né? Então, a localização é importante, toda a parte de programação das árvores de decisão aqui colocado junto. Então, se trabalha num ambiente totalmente simulado, você começa a entender os desafios antes de fazer qualquer deploy físico, tá? Para entender todo o comportamento, como que ele vai fazer, o que ele vai conseguir pegar, a forma que ele tem que levar. Isso, por que isso é interessante? Porque você acaba, primeiro, diminuindo o risco, né? Que você fala assim, puxa, eu vou ter que fazer um teste em campo, vai demorar muito mais, eu posso colocar em risco a operação, ou parar, eu tenho que fazer. Você consegue simular dezenas de situações antes de colocar o robozinho para trabalhar. Então, a gente entrega essas ferramentas de desenvolvimento para o pessoal construir um cenário como esse, tá? E, no caso, foi construído lá pela equipe da BMW, para antes de colocar em operação, validar se está legal, se não está, transferir a programação, porque no final do dia, a câmera está enxergando o que a gente vê aqui do lado esquerdo, né, digitalmente, mas a imagem real que seria produzida é essa aqui em cima. Então, quando você tem esse ambiente colaborativo, você consegue ter uma assertividade muito maior no projeto. E quando eles concluíram esse trabalho, transformou isso para a vida real. Então, agora eu vou passar um outro vídeo para mostrar exatamente para vocês como que ficou depois na parte de deploy. Aí ele vai mostrar exatamente o que está acontecendo. Olha lá, o robozinho andando agora em tempo real aqui, já operando. Aí perceberam, ó, precisa colocar a sinalização aqui, colocar uma luzinha, ela faz um barulhinho da sirenezinha que ela está andando, e ela anda pelo chão de fábrica levando os insumos de um lado para o outro sem nenhuma intervenção humana, tá? Então, é algo que já está em produção lá, eles já estão trabalhando com essa tecnologia, e a ideia é expandir por todas as plantas. Olha lá que bacana, ela larga, recua e continua o processo. Então, dá para fazer, cara, dezenas de soluções, acho que soluções infinitas, você pode implementar isso de diversas formas, simplificando até o uso e colocando tecnologias embarcadas. Então, você imagina, aqui dentro desse equipamento está lá uma Jetson da família Xavier, que ela tem que estar preparada para andar num ambiente desse, né, num ambiente industrial. Então, por isso que é sempre a preocupação, quando for trazer a solução, por mais inovador, ou seja, essa preocupação de você ter o equipamento correto para fazer a tarefa correta é muito importante, tá, gente? Tem que ter isso sempre em mente. Vai lá, João, conta aí para a gente por que, então, deixei a Chique com o Advantech. Exato. Aqui o que a gente tentou fazer, pessoal, foi juntar o que as duas empresas têm de ponto principal aí, né? Então a NVIDIA tem todo o know-how de IA e tudo mais, já é líder de mercado nesse segmento, e a Advantech tem todo aquele ponto, como eu disse no começo, que a gente é líder no mercado na parte de pesquisa industrial, né? Então por que não criar uma aplicação em conjunto, né? E aqui, junto com esses hardwares que a gente mostrou para vocês ali, claro, relembrando o que o Marcel falou lá, a solução não se resume a simplesmente o hardware, mas o hardware acaba sendo um ponto crítico ali da sua solução, porque se você não escolher o hardware corretamente, você vai ter problemas no futuro, né? Então, ele precisa casar muito bem com o software e com o ambiente que você vai estar executando aquela tarefa, né? E quando eu penso no hardware, em escala e tudo mais, eu começo a pensar em o quê? Quem é que vai me suportar esse hardware? O que eu tenho de benefício nisso tudo, né? Então, pensando aqui nessas linhas que eu trouxe de exemplo para vocês hoje, que são os hardwares da Advantech com as placas da NVIDIA embarcadas, né? Então, primeiro, o hardware já vem pronto para uso. Então, os mesmos sistemas operacionais que você consegue usando a placa separadamente, ou mesmo para baixo, os sistemas que são compatíveis com os SDKs e com os sistemas que vão te auxiliar nesse processo de desenvolvimento, que já estão disponíveis lá nos repositórios da NVIDIA, você vai conseguir executar aqui tranquilamente na máquina, porque ela já vem com o sistema pronto ali
para executar esses mesmos algoritmos, esses mesmos sistemas, esses mesmos modelos que já estão lá, né? A diferença aqui é claro que o sistema é um pouquinho otimizado para que ele já reconheça os I/Os e todos os recursos que a gente adicionou aqui no hardware, né? Como as portas, os I/Os digitais, as saídas de vídeo, mas já bem otimizado ali para que o hardware esteja pronto para uso, né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo é o controle de revisão, né? Então imagina, você desenvolveu a sua aplicação para uma Jetson tal, dentro de um modelo de MIC aqui, que é um desses PCs, e aí passa um ano depois, um tempo depois, esse PC não está mais disponível no mercado, que é o que acontece com as linhas comerciais, por exemplo. Não tem exatamente esse controle rígido ali de versão e de vida também do produto, né? Então aqui a gente entra nesses dois pontos, o controle de revisão e a longevidade. Primeiro, no controle de revisão, qualquer mudança que aquele produto sofre, ele vai ter um controle ali que você vai conseguir saber qual é a diferença exata de um PC para o outro. Então, isso evita que haja confusão ali no processo. Então, meu software rodava nesse outro, mas esse PC é igual, e por que não está rodando? Então, tendo esse controle de revisão, você consegue saber o que mudou de uma versão para outra, caso seja necessário, e ao mesmo tempo você evita esses problemas de incompatibilidade, né? Então, você tem um controle rígido nisso para evitar esses tipos de problemas, né? E outro ponto é a questão da longevidade, né? Então, além da garantia que as placas da NVIDIA já possuem por padrão, os equipamentos da Advantech têm no mínimo de 5 a 7 anos aí de ciclo de vida no mercado, né? Então, pelo menos por esse período, que é muito mais longo do que um comercial, você vai conseguir encontrar esses equipamentos disponíveis aí para compra, né? E outro ponto extremamente importante é a questão de logística, RMA e suporte, né? A Advantech, como ela tem presença global, a gente acaba tendo suporte também de nível global, né? Então, se você comprou algo na Europa, você consegue ter suporte aqui. Se eu comprei algo aqui, mas eu levei para a Índia, eu consigo ter um suporte lá. Então, qualquer lugar do mundo onde tem uma unidade da Advantech, você consegue requisitar o suporte, consegue ter o suporte, tanto o suporte de engenharia, tanto quanto o suporte físico ali do equipamento, caso ele tenha alguma falha, algum problema físico, ele precisa de uma manutenção de fato, né? E aqui no Brasil, como eu disse anteriormente, a gente tem o nosso centro de reparo localmente, então qualquer problema de manutenção ou algo do tipo que aconteça ali, alguma avaria no equipamento, a gente consegue fazer 100% dos reparos localmente aqui no Brasil. Você não precisa recorrer à nossa matriz que fica lá do outro lado do mundo, lá em Taiwan, né? Tipo, a gente tem localmente todo esse recurso aqui para conseguir prover esse serviço com qualidade para vocês, né? Legal. E aí, para finalizar, passar alguns recadinhos aí justamente na parte de conteúdos para vocês, tá? O primeiro site que eu acho que vale super a pena vocês depois entrarem e olhar com cuidado é o site de desenvolvedores da NVIDIA, então developer.nvidia.com, facílimo, vai lá, cria uma conta, registra, que vocês vão ter acesso a uma série de ferramentas de desenvolvimento, os SDKs, exemplos, participar de fóruns, enfim, é uma plataforma riquíssima aí para vocês buscarem a informação, buscarem todos os detalhes para desenvolvimento tanto de software como das implementações de hardware, tá? Então, super recomendo fazer um cadastro lá e começar a se aprofundar nessas soluções, tá? Da parte de capacitação também, algo super legal, tem o Deep Learning Institute, que é um site da própria NVIDIA, que tem lá também dezenas de cursos para a parte de inteligência artificial, visão computacional. Agora a gente colocou também os cursos da parte de networking. Tem algumas coisas que são gratuitas, outras coisas que têm custo, aí varia de 30 a 90 dólares, mas enfim, a maioria deles com hands-on, de programação, de como fazer. Eu acho que vale super a pena vocês darem uma olhada lá com carinho também no Deep Learning Institute, verificar a parte da NVIDIA NGC, que é o NVIDIA GPU Cloud, que ali eu coloco uma série de containers preparados para desenvolvimento de soluções. Então, tenho lá containers para desenvolver em cima da plataforma Jetson, da plataforma Quadro, Tesla, toda essa linha aí que o João mostrou da Advantech. Você consegue criar containers em Linux para jogar as programações lá para dentro com um stack totalmente completo de software que vai desde o CUDA até o framework. Então vale a pena também olhar com carinho, que tem bastante coisa pré-feita lá que ganha muito tempo para vocês desenvolverem e começar a trabalhar com essas soluções. E para finalizar, eu tenho lá o GPU Technology Conference, né, o GTC da NVIDIA, que eu tenho lá um histórico de pelo menos, eu acho que desde 2017, dos eventos gravados com apresentações dos mais diversos assuntos. Então, busca lá pela sua indústria, do que você está precisando,
ou o tipo de assunto, ele vai trazer uma série de palestras e conteúdos super interessantes aí para vocês. E já pegando o gancho, eu vou ter a versão, a primeira desse ano, agora de 2021, de 12 a 16 de abril. Vai ser um evento totalmente virtual, então vocês vão ter acesso aos keynotes, às palestras, sessões paralelas dos mais diversos assuntos. Esse ano de forma gratuita, ou seja, custo zero. O ano passado tinha um custo aí simbólico de, acho que era $50, mas a gente no Brasil aqui multiplica por 6, né? Já começa a ficar pesado. Então, dessa vez, curso 100% gratuito, acesso a todo o conteúdo do evento, as inscrições disponíveis aí a partir da semana que vem. Entra lá, nvidia.com/GTC, se inscrevam, que todas as novidades aí, essas coisas que a gente mostrou, vem muito mais pela frente. E esse local aqui é onde a gente vai concentrar os principais lançamentos do ano, então um prazer recebê-los aí nessa conferência virtual. Vai lá, João. Eu coloquei aqui também um lembrete, pessoal, para quem já se inscreveu, é um lembrete, claro, para quem não sabe, é um convite aí para o Advantech Connect, né? O evento começou ontem, na verdade, dia 24, e ele vai até, a data é meio longa, né, de 24 de fevereiro a 30 de abril, mas ele é um evento que ele vai acontecer espalhado durante esse período, né, tem algumas datas específicas que vocês conseguem encontrar no connect.advantech.com, onde, nesse caso, a gente vai tratar de várias soluções aí, do que a gente imagina para o futuro aí, da indústria 4.0, inclusive vai ter painel com a NVIDIA, vai ter painel com vários outras empresas que trabalharam nesses processos aqui, até nesses cases mesmo, que alguns que a gente mostrou anteriormente. Algumas dessas empresas vão estar presentes nesse evento, né? Vai ser um evento bem interessante. Ontem aconteceu o Keynote, né? Que é mais essa visão de futuro, o que a Advantech enxerga desses processos, o que a NVIDIA também, teve um painel dela ontem também falando um pouco do futuro, e outros parceiros da Advantech. E nos próximos a gente vai ter as trilhas que vão falar de IoT dentro da indústria, da parte de Smart City, da parte de Edge Computing, né? Como é que eu coloco inteligência em nível Edge aqui na minha aplicação, toda a questão básica ali de coleta de dados e quais as maneiras de transmissão que eu vou ter dessas tecnologias, né? Então é um evento bem interessante, eu recomendo que vocês se inscrevam, e ele vai estar ocorrendo durante todo esse período, né? De 24 de fevereiro, começando ontem, até o dia 30 de abril, né? Só entrar lá em connect.advantech.com. E antes de entrar aqui nas dúvidas, só um ponto que eu não falei lá atrás, pessoal. Lembrando que todas aquelas soluções que eu mostrei ali anteriormente, a Advantech está sempre trabalhando com algum parceiro nesse processo, né? Então, ou é um software provider, né? Alguém que tem um software ali que ele desenvolveu para uma aplicação específica, mas ele não quer se preocupar com o hardware, então a Advantech entra ali com o hardware, ele entra com o software, né, para aquela arquitetura, ou com algum integrador, ou alguém do tipo quem vai fazer o processo lá na frente, né? A Advantech é o provedor da tecnologia. Então, se você tem um projeto onde você imagina que IA pode ser aplicado, a gente consegue fazer essa ponte, né, ali com algum integrador ou provedor de software, ou se você tem uma solução desse tipo também, tem interesse de homologar essa solução num hardware industrial e ter essa robustez para poder executar isso nesse ambiente que a gente mostrou ali anteriormente, dá um toque aí na gente que a gente consegue conversar e alinhar como que a gente pode prosseguir aí também com uma parceria. Marcel? Boa. Vamos lá. Vamos abrir aqui para perguntas antes de finalizar. Eu vi que no chat já tinha algumas, eu acho que aí começa com você, Arthur, João. O Luiz Gomes pergunta se tem modelos Sky Quad Fanless. Os Sky, quando a gente olha naquela arquitetura dos slides que eu mostrei anteriormente, quando eu vou para a linha dos Skies lá em cima, que são os servers, naquele ponto eu estou falando de uma arquitetura com cooler, né, com ventilação, porque são servers mesmo, vão estar apesar deles terem a maior robustez, eles ainda vão estar com o uso dessas partes móveis, né? Quando eu venho para nível Edge, que é o que eu espero que vai estar ali perto de uma máquina, um local onde eu vou ter realmente uma temperatura mais elevada, poeira e tudo isso que a gente sabe que as partes móveis podem atrapalhar, aí eu estou falando dos mix. Aí, nesse caso, a gente consegue trabalhar com uma infra fanless, né? Mas os Sky Server, não. Do MIC para baixo, a gente consegue trabalhar dessa maneira. Tem mais uma pergunta do Luiz aqui. Falando da longevidade de tecnologias herdadas, como, por exemplo, o Uno 3272G, podem receber essas interfaces de vídeo sem ser desconfigurado como um produto fanless? Certo. O Uno 3000 aí, para quem já tem conhecimento dos equipamentos da Advantech, já utiliza, né? São os PCs embarcados aí, são muito parecidos até com a carinha do Mickey que tem ali, só que eles não foram otimizados. Na época que eles foram criados, a gente não tinha nem a parceria com a NVIDIA, a gente nem pensava em usar
e a nível Edge, então eles não são desenvolvidos para que eles suportem uma placa de vídeo ali e tenham a dissipação de calor da maneira adequada dentro do equipamento, mesmo que seja numa estrutura fanless. Então, nesse caso, se a gente pensou em estrutura utilizando o GPU, vai ser MIC. Ou vai ser o MIC da família Jetson, que já é tudo embarcado, ou vai ser o MIC 700, onde eu tenho os slots PCI Express para que eu possa colocar as placas, né? Então, falou em GPU, lembra de MIC ali na cabeça, que são esses equipamentos que vão suportar. Legal. Mais uma pergunta aqui, falando de parcerias, né, que acho que a preocupação como distribuidor, como ele pode indicar empresas que possam apoiar clientes nos projetos aí, em soluções que a gente apresentou. Essa é uma pergunta bem legal. Como que funciona? Esse ecossistema, como eu falei, ele é uma composição, ele é uma plataforma, né, ele é uma solução que vai englobar o software e o hardware para resolver essa solução. O que acaba acontecendo é que para cada problema específico, normalmente as empresas vão se especializando nessas soluções. Então, eu vou ter empresa que ela é especializada em detecção e classificação de objetos. Então, ela vai ter a capacidade de fazer, por exemplo, inspeção de linha industrial. Eu tenho outras empresas que são especializadas em detecção de equipamentos de proteção. Então, capacete, óculos, para colocar na linha de produção. Eu tenho outras que fazem identificação de fadiga de elementos numa planta fabril. Eu estou lá numa plataforma de petróleo, eu quero ver como está a estrutura tubular aqui, se tem corrosão, se já tem alguma falha. Então, são problemas específicos resolvidos por soluções específicas. Então, não existe uma forma genérica, falar assim, a empresa A consegue fazer tudo ou a empresa B. Não. Tem que ser tratado caso a caso. Então, o que a gente recomenda? Eu e também a Advantech, a gente já tem um ecossistema de alguns parceiros, startups, empresas de software, integradores, que conseguem conectar, juntar todas essas informações e levar para o cliente. Então, sempre que aparecer uma demanda, mostramos um caso genérico, e um cliente fala assim, eu tenho interesse, conecta com a gente, porque a gente vai perguntar, eu tenho interesse do quê? Inspeção industrial. Está aqui 3 ou 4 empresas que fazem o software de inspeção industrial, que no final vai conectar com o nosso hardware. Eu quero fazer analytics baseado em IoT dos dados que eu tenho lá. Opa, aí é um outro tipo de empresa, uma empresa que vai tratar Big Data, saber trabalhar esses dados e ajudar o cliente. Então, a gente consegue fazer essa conexão para vocês, tá? Esse eu acho que é o melhor caminho. Uhum. Eu vi aqui algumas perguntas lá do comecinho, o pessoal perguntando se fisicamente vem com os acessórios e tudo mais. Claro, depende muito de qual equipamento a gente está falando ali, mas os acessórios básicos, todos eles já vêm, os acessórios de fixação, né? Não braço articulado, de fato, braço completo, mas acessórios VESA, de montagem em painel e tudo mais, trilho DIN, quando é possível, tudo isso ele já vem, já acompanha os equipamentos. E perguntaram também se tem alguma IHM que suporta essas aplicações nível Edge para Smart Factory. Né? Tipo, a gente tem uma linha grande ali de HMs, tem uma linha nova que vai sair agora em conjunto com esses mix, até que eu mostrei aqui, mas nesses casos, quando a gente precisa ir para IA, a gente consegue ir para uma solução alternativa, que é utilizar um monitor industrial, que é a linha FPM da Advantech, junto com os mix, junto com os Sky, que são aqueles PCs que eu mostrei ali anteriormente. Né? Então, o processamento a gente continua usando a mesma infra que eu mostrei aqui, só que a gente coloca numa tela industrial ali para aguentar a utilização com luva, nesse ambiente ali que a gente encontra no chão de fábrica, que é mais tipo para um monitor convencional, né? Então dá para fazer esse merge aí com as soluções. Legal. A gente pergunta se tem cases no Brasil. Sim, eu tenho alguns cases já de algumas empresas implementando essas soluções. Depois, deixa eu ver se no final aqui está o nosso contato. Você me manda, tem meu e-mail aqui, me manda um e-mail, por favor, que eu na sequência te devolvo um PDF com alguns cases já de empresas nacionais com soluções aí de inteligência artificial, usando a maioria delas visão computacional, tá bom? Exato. Bom, pessoal, acho que eu não pulei nenhuma dúvida aqui não, né? Acho que não. Bom, pessoal, aqui estão os contatos, como o Marcel falou, então se surgir alguma dúvida depois, a gente está à disposição aí, fiquem à vontade para entrar em contato. E, primeiramente, agradeço o apoio do Marcel aqui hoje, contribuindo aí com conteúdo aí de maneira excelente aí para essa nossa segunda edição aí do webinar, né? E agradeço também a presença de todos vocês aí, pessoal, e contem com a gente aí para os próximos projetos que vocês têm para desenvolver, que a Advantech sempre vai ter alguma solução aí que possa atender vocês. Obrigado pela atenção. Também agradeço a oportunidade, o convite da Advantech. Eu acho que é constante, né? Provavelmente, segundo semestre, vamos repetir aí a dose com mais novidades, porque está na hora de vir
Vem coisa nova aí, a NVIDIA traz soluções, a Advantech incorpora e chega coisa nova no mercado, então em breve que deve fazer atualizações aí para vocês sempre que possível, porque essa comunicação tem que ser constante, porque a velocidade aí de novas soluções e novos produtos no mercado está muito grande, e a gente tem que estar sempre atento aí para sempre levar o melhor para os nossos clientes aí e capturar essas oportunidades, tá bom? Valeu, Obrigado. pessoal. Tenha um bom dia aí. Bom dia.